Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos juntos para mais uma web aula, a nossa segunda web aula da disciplina de Direito Empresarial e Tributário do EAD da UPE de Administração Pública. Bom, na nossa web aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que é extremamente importante para a atividade empresarial, para a manutenção da atividade empresarial, que é justamente a noção do registro da empresa, a necessidade de registro da empresa. Sou o professor Luiz Edmundo Celso Bova, como vocês já me conhecem da Web Aula 1, e vamos trabalhar então nessa ideia de registro da empresa. Por que é necessário, por que é importante um registro? Ora, toda pessoa jurídica que ela é criada, ela é, na verdade, uma ficção legal, ela só existe no papel. A pessoa jurídica não existe de carne e osso. Foi invenção do direito para que uma sociedade criada por pessoas, elas tivessem autonomia patrimonial. E essa autonomia patrimonial seria justamente reconhecida porque o patrimônio individual de cada sócio não se confunde com o patrimônio dado para formalização e integralização da empresa. Nesse sentido, então, é que vai surgir a necessidade de registro. O registro é o que dá publicidade e, ao mesmo tempo, segurança para quem vai negociar com essa empresa. Imagine o seguinte, imagine que você vai negociar com uma empresa que não fosse registrada. A pessoa lhe apresenta um contrato e diz que o capital da empresa é 4, 5, 6 milhões de reais. Você vai ter que acreditar naquilo que está escrito. É diferente quando um órgão público que tem fé pública, fé de ofício, que trabalha com a verdade, esse órgão público vai e determina exatamente aquilo que foi registrado. Ele dá a você uma coisa chamada de segurança, que nesse caso a gente pode entender como uma espécie de segurança jurídica. Essa segurança jurídica, então, ela vai ter que ser dada por esses órgãos públicos. Que órgãos públicos seriam esses? Basicamente, a gente vai ter dois órgãos públicos responsáveis pelo registro das empresas. O DNRC, Departamento Nacional do Registro do Comércio, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e as juntas comerciais, que são autarquias estaduais presentes em cada estado membro da federação, inclusive no Distrito Federal, que vão formalizar efetivamente o registro da empresa. Então, tem a natureza mais de uma espécie de cartório. Tem essa função cartorária, essa função registral. O DNRC, basicamente, ele tem algumas funções. Que funções seriam essas? Normatização, ele vai dizer as regras para se efetuar o registro. Essas regras, inclusive, vão disciplinar a atividade das juntas comerciais, vão uniformizar as atividades das juntas comerciais. E a gente vai ter também a fiscalização e disciplina e supervisão do controle do registro de comércio. Ou seja, ele cria as normas e depois ele vai avaliar se as juntas comerciais estão obedecendo essas normas e estão aplicando essas normas na prática no momento da formalização dos registros. Tá certo? A junta comercial tem a função mais executiva. Ou seja, o DNRC é um órgão fiscalizador, um órgão de controle, um órgão regulador. Ele cria as regras e depois ele vai fiscalizar se essas regras efetivamente estão sendo cumpridas pela junta comercial. É por isso que os empresários, as pessoas, normalmente, elas não têm acesso ao DNRC. Quem vai ter acesso ao DNRC justamente serão as juntas comerciais que vão executar, vão colocar em prática essa atividade de registro de todos aqueles empresários e de todos os atos desses empresários que estejam sujeitos a registro. Quais são os atos que devem ser registrados? Isso, repito, para dar publicidade, para dar segurança para quem negocia com essa empresa. Primeira coisa, a matrícula. Dos prepostos da empresa, representantes comerciais, leiloeiros, tradutores, corretores, juramentados, etc.
Então, essas pessoas vão se apresentar à junta comercial, a junta comercial vai cumprir os protocolos do DNRC, vai pegar essa documentação e vai dizer se efetivamente essas pessoas têm a possibilidade de exercer aquelas atividades. Se efetivamente elas podem representar empresas como prepostos, se elas podem ser representantes comerciais, leiloeiros, tradutores juramentados, corretores, entre outras atividades. Segundo, arquivamento, constituição, alteração, dissolução, extinção das sociedades, atas de assembleia, documentos, procurações, etc. Tudo aquilo relativo à empresa, que, repito, é uma ficção legal, precisa estar registrado. Isso vai trazer, mais uma vez, como acabamos de ver aqui, a ideia, a noção de segurança jurídica. Não é? Com essa segurança jurídica, a gente pode saber efetivamente o que mudou na sociedade. Tudo que a sociedade fizer e que mude as características dela, muda em capital, muda em sócio, quem administra, poderes dos sócios, tudo isso precisa ser devidamente registrado. Tá certo? Autenticação dos livros contábeis são documentos que vão ficar na empresa, mas eles precisam ser autenticados justamente porque eles não possam ser trocados, para evitar fraude, para evitar simulação de atos ou negócios jurídicos. Não é? Então, livros contábeis, fichas, balanços, demonstrações financeiras, entre outras coisas. Tá certo? O procedimento de registro ele pode ser singular, que é na maioria dos casos, ou ele pode ser coletivo. Se você tentou fazer um registro e aquilo não foi aceito, ou se houve algum problema nessa atividade de registro, você pode entrar com um recurso para um órgão colegiado para que ele se manifeste sobre essa realidade. Tá certo? Mas digamos que eu tomei a decisão de não fazer o registro. O que é que isso pode ocasionar para a minha empresa? Minha empresa individual, minha atividade empresarial individual ou minha empresa, sociedade empresária. Essa ausência de registro, ela pode ter alguma consequência? Sim. O artigo 967 e o artigo 983 do Código Civil de 2002 estabelece a necessidade do registro da atividade empresarial. Registro esse que dará segurança jurídica a quem negocia com essas pessoas e possibilitará que o Estado fiscalize essas atividades, que são do interesse do Estado pela questão das obrigações trabalhistas, das obrigações previdenciárias, das obrigações tributárias, mas são do interesse do Estado também para dar lisura ao feito, para dar lisura à atividade empresarial exercida pelas pessoas dentro do Brasil, dentro da economia brasileira. Né? Então, qual é a consequência? A consequência é a primeira, a sociedade se torna uma sociedade em comum, como previsto no Código Civil. Quando ela se torna uma sociedade em comum, uma sociedade irregular, a consequência é a responsabilidade ilimitada dos sócios. Ou seja, não é só aquilo que eu coloquei lá como patrimônio da sociedade, como capital social, que vai restringir minha responsabilidade sobre ela. Investir 30 mil na sociedade não pode ser cobrado mais 30 mil. Se for registrado, sim. Se não for registrado, você perde essa limitação de responsabilidade. Vai se usar o que tiver sido usado na sociedade, acabou o capital daquilo que foi investido na sociedade, vai se entrar de maneira solidária e limitada no seu capital pessoal como sócio, o que é uma das piores desvantagens de não se providenciar o registro. Tá certo? Além disso, quais são as consequências? Responsabilidade limitada dos sócios, como eu já falei, por obrigações da sociedade, mesmo naquelas que sejam limitadas. O empresário não pode requerer a falência de outra empresa. Ele pode sofrer, mas ele não pode requerer a falência de outra empresa. O empresário não pode requerer recuperação empresarial, o que é uma perda grandiosa também para a empresa. Ela vai ter que sofrer logo falência. Ela não pode pedir dos outros, mas ela pode sofrer falência. Tá? O empresário não pode se inscrever no CNPJ, consequentemente ele não vai poder se regulamentar no exercício da sua atividade empresarial. O empresário não pode obter matrícula perante o INSS, então ele se torna irregular, ele não pode recolher a previdência dos seus empregados, nem dos sócios da empresa, se por acaso houver, então ele começa a se tornar irregular.
né? E aí, com essa atividade irregular, também vai arcar com uma série de penalidades de natureza tributária, tá certo? E não podem requerer outros atos que dependem de regularidade documental, como financiamento, empréstimos, incentivos ou isenções fiscais. Então, o registro é uma imposição legal e atuar de maneira irregular, atuar de maneira precária, ela vai trazer uma série de consequências negativas, como a gente acabou de ver aqui. Se vai veja, e no caso, professor, do empresário rural e do pequeno empresário, eles não necessitam fazer o registro, a princípio eles estão dispensados do registro. Mas hoje, até esse argumento se torna difícil, porque existe a figura do meio, microempreendedor individual. Ou seja, para o sujeito que tem um pequeno faturamento, cerca de R$ 5.000 mês, né? Esse sujeito ele vai poder solicitar por MEI, ele vai pagar uma faixa de R$ 50 por mês para ter esse benefício, e com esse benefício ele vai ter acesso à Previdência, vai poder emitir nota fiscal, vai poder transformar a sua atividade em uma atividade regular. Então, ter direito à Previdência, estar com regularidade fiscal, o que é algo extremamente importante e positivo, não é? Com essa normatização que foi feita para o microempreendedor individual, o famoso MEI. Não é? Mas vamos lá. E se a empresa se tornou inativa? Eu tenho uma empresa, ela está registrada, mas eu não estou mais negociando com ela. Eu não estou mais trabalhando com ela. Como é que vai ficar essa realidade? Nesse caso específico de inatividade da empresa, o prazo é de 10 anos, de até 10 anos, sem que tenha havido arquivamento, alteração ou atualização de informações de dados cadastrais, apresentação de balanço ou livros contábeis, entre outras coisas. Então, passou 10 anos e eu não registrei nada perante a junta comercial, isso pode caracterizar e vai caracterizar na prática a inatividade da empresa. Com isso, ocorre o cancelamento do registro automaticamente. Cuidado com isso. Se ao final daquele prazo o empresário não comunica à junta seu interesse em continuar com a atividade empresarial. Se ocorrer o cancelamento do registro de uma sociedade, não implica necessariamente em sua dissolução, mas em sua irregularidade a partir desse momento. Para o Estado, para negociar com outras empresas, essa empresa se tornou irregular, havendo a responsabilização dos sócios, sobretudo daqueles que são gerentes, e a sociedade passa a sofrer as consequências da irregularidade do registro, já referidas anteriormente. Tá certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês e, tendo qualquer dúvida, peço que vocês repassem essas dúvidas nos fóruns e nós continuaremos a discussão dessa matéria tão importante que é o registro para a realidade do direito empresarial. Agradeço a todos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e até nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal.